Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Fica em casa. Por si, por todos nós. Entregue-se a uma nova rotina. Descubra outras formas de trabalhar. Fique em casa. Nada vai mudar. Portugal não vai parar. Fique em casa. Defenda o seu castelo. Por Portugal, faça a sua parte. Fique em casa. Há 500 anos que esta é a nossa missão. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação Covid-19 que a SBT transmite em direto para todo o país a esta hora. Fica a saber também que Donald Trump estabeleceu regras hoje pelas quais os Estados devem reger quando decidirem abrir. Isto é, Ricky? Olá, boa noite, Luís. Boa noite, senhores telespectadores. Donald Trump foi muito claro e direto. Os governadores podem, quando bem entender, abrir as portas do Estado, mas têm que manter distância social, todos os locais de trabalho têm que estar abertos, as grandes superfícies têm que ter maiores cuidados de higiene e de distância social, o trabalho de casa tem que ser incentivado, festas com mais de 50 pessoas devem ser proibidas, tem que haver uma abertura total às viagens, restaurantes, bares e ginásios devem respeitar o distanciamento e as pessoas vulneráveis têm que ficar em casa. Fica a saber também que alguns estados, como Nova Iorque, vão continuar a manter o regime que têm até ao dia 15 de maio. Mas depois, cada governador, de acordo com a sua maneira de ver a situação do seu estado, irá proceder como quiser. Tem que respeitar estas regras de Donald Trump. E hoje ouvi uma entrevista com o governador de Connecticut e ele achou muito bem estas normas de Donald Trump e dar a escolher aos governadores quando devem abrir os seus estados. São eles que conhecem a realidade de cada um dos estados. Eu penso que Donald Trump, depois de tantos recuos e avanços, reconhece que, de modo a poder tirar frutos de toda esta situação, quer dizer, possivelmente vir a ser reeleito em novembro, tem que dar margem de manobra aos governadores. Porquê? Porque a última palavra será sempre dele e então esse possível segundo cheque é sempre uma opção. O segundo cheque. O segundo cheque, que esperamos venha durante as férias. E como é que está Newark, Ricky? Newark vive uma situação complicada. Lamentavelmente, nós temos referido aqui de dia para dia que a situação não é boa. Neste momento temos praticamente 3.500 casos, 213 mortes, mais 22 desde ontem. O maior Ras Baraka acabou de anunciar que, portanto, vai controlar o número de pessoas nos autocarros, mas vamos ouvir o maior da cidade. Let me get to some of these numbers here today. Newark, 3,479 positive cases today. 3,479 positive cases today and 213 deaths. 213 deaths. 9,084 in the county and 642 deaths. State of New Jersey has 75,317 with 3,500 deaths. Around the country, more than 53,000 people have recovered from COVID-19 that we know of. Around the United States, about 53,000 people have recovered. And there's some people right here locally who are fighting a good fight. We're recovering every single day. We appreciate you. Stay at it. It gives us hope and promise that this thing will not overtake us, that we can keep battling and that we'll survive. The problem is all of us won't survive. And so it's not just about you surviving, it's about doing what you're supposed to do so you can make sure other people can survive as well. Foi Ras Baraka. Em Elizabeth, o Mayor Chris Wallace tem em mãos cerca de 2.600 casos. Curiosamente, menciona o facto de haver 4.000 refeições que estão a ser distribuídas por quem precisa.
Today's update regarding COVID-19, there were 172 new positive cases, bringing our total to 2,614. A reported 86 deaths in relation to the coronavirus, and 202 of these cases have been closed. In New Jersey, we now have over 75,000 total cases. This morning, I joined Freeholder Sergio Granados at one of our food distribution sites, which we started a few weeks ago. This program, in coordination with the World Central Kitchen and the International Rescue Committee, offers free, ready-to-go meals for our residents who are in need. We have served over 4,000 meals a day at the Stephen Sampson Center and the O'Donnell Dempsey Center. Families who need help during this critical time can come on a Monday through Saturday from 12 to 2 to pick up hot and cold meals. The health and well-being of our residents is all of our priority here in the city of Elizabeth. And now more than ever, we can come together and help any way we can. But the only way we're going to get to come together is if we stay apart by at least 6 feet. Wear your masks whenever you're in a public location. I'm going to continue to update you as I get information on a daily basis. So in the meantime, please stay safe. Stop congregating in groups. Do not go out to socialize. Manter as normas e as regras estipuladas é fundamental, quer em Newark, quer em Elizabeth, porque com praticamente 7.000 casos entre as duas cidades, as coisas estão complicadas. Quero referir que Ras Baraka referiu hoje que passará a controlar o número de pessoas no autocarro e também convém referir que a limpeza das ruas é uma necessidade premente em Newark, que não está a acontecer, não é assim? Exatamente. Quero também referir que em Newark a recolha do lixo vai acontecer no domingo à noite, não na segunda-feira, durante as próximas 3 semanas, portanto, domingo à noite. Mas, Luís, hoje prometemos um programa diferente. Que iríamos falar de férias. O que é que dizes? Há muita gente verdadeiramente indecisa em relação às suas férias, questionando mesmo Portugal, se Portugal é uma opção. Eu sei que tu tens uma surpresa para nós. Vamos ver. Ninguém sabe ao certo se pode fazer as malas e pensar nas férias de verão em Portugal. António Costa deixou no ar a ideia positiva de que os portugueses podem fazer férias em Portugal, mas há quem diga que com um Algarve cheio de gente é praticamente impossível respeitar o distanciamento. O que eu diria é que esperem talvez mais umas semanas, mas não deixem de pensar nas férias de verão. Seria, aliás, para a economia portuguesa um dano imenso se o próximo verão fosse um verão onde o turismo não tivesse condições de funcionamento mínimo. Portanto, quero crer que até ao verão a situação estará suficientemente controlada para podermos ter podemos ter as férias, com certeza, e depois podemos gozar o melhor possível. Agora, obviamente, não tenho dúvidas que, tal como aconteceu quando foi o ataque às Torres Gêmeas, que durante bastante tempo isso teve impacto sobre a retoma da aviação, porque as pessoas tinham medo de andar de avião, seguramente não creio que a primeira coisa que as pessoas vão fazer é marcar férias, sobretudo para locais muito distantes, sabendo que podem ser surpreendidas, como aconteceu agora, a milhões de pessoas em todo o mundo, em pleno gozo de férias, a ficarem isoladas pelo encerramento de fronteiras, pelo cancelamento de voos, etc. O estado de emergência em Portugal foi prolongado pelo Primeiro-Ministro a esperar que seja o último, mas o último vai durar mesmo até maio, sem garantias de que a pandemia esteja contida. A TAP deve retomar os voos para Portugal a 4 de maio, mas se houver cancelamento, a companhia deverá respeitar o adiamento. Se houver possibilidade de voar, então os adiamentos serão de certo penalizados. Quanto aos que passam as férias cá dentro, aqui nos Estados Unidos, o Sul é uma opção, se o coronavírus deixar. Se não, lá vamos nós continuar com máscaras e luvas até ao Natal, à espera da vacina.
Não é nada boa ideia irmos para o Natal assim, com estas máscaras todas, mas vamos ver o que vai acontecer. É importante referir também que a grande maioria dos jovens portugueses que se deslocam a Portugal em tempo de verão fazem-no para participar, em muitos casos, nas grandes festas e romarias das suas aldeias, das suas vilas e das suas cidades. E então, isso merece uma atenção especial para aqueles que este ano talvez não possam participar nessas festas e nessas romarias. A pandemia Covid-19 está a ter danos em diferentes setores da economia. Portugal é um país que integra o roteiro de países mais requisitados do mundo para festivais e concertos de verão, que se vêem agora perante uma situação de adiamento e até cancelamento, com as inevitáveis consequências que acarretam para os largos milhares de pessoas que trabalham no ramo de promoção de eventos e audiovisual. Dos principais festivais portugueses, o nosso Primavera Sound passou do início de junho para setembro. O Rock in Rio em Lisboa, que estava previsto para os 2 últimos fins de semana de junho, transita agora para 2021. Numa entrevista dada à SIC Notícias, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, acredita que as pessoas vão ter receio de voltar às salas de espetáculo e que a cultura vai ter de ocupar a rua antes de voltar ao seu habitat natural. Luís Montes, da Música no Coração, organizadora do Festival Superbox Super Rock, que decorre no Meco nos dias 16, 17 e 18 de julho e do Mel Sudoeste na Zambujeira do Mar de 4 a 8 de agosto, afirma que a sua equipa se mantém a trabalhar para as datas inicialmente previstas. João Carvalho, responsável máximo pelo Vodafone Paredes de Cor, agendado no Minho para os dias 19 a 22 de agosto, afirma que a única certeza que tem é a incerteza. No entanto, referiu que há muitos festivais de julho que ainda não foram cancelados, até porque muitas agências e artistas não estão a fazer decisões a tão longo prazo. No caso, os responsáveis do Festival EDP Vilar de Mouros, previsto para os dias 27, 28 e 29 de agosto, os responsáveis, Paulo Ventura e Diogo Marques, consideram ainda prematura uma decisão. No entanto, levantam questões quanto aos níveis de confiança do público, existência de recursos humanos e serviços disponíveis para montar um festival em tempo útil e temem igualmente alterações das turnês dos artistas, implicando com isso a possível saída de cabeças de cartaz que este ano até à data continuam a ser Iggy Pop, Limp Bizkit e Placebo. Para turistas e imigrantes, o mês de agosto em Portugal continua a ser um mês querido e requisitado por muitos. Resta saber se, para além dos festivais de música, as tradicionais festas de norte a sul do país se manterão ou não. Uma decisão que terá de vir também do governo português. Obrigado, Carlos Ferreira. Mas nós decidimos também sair um bocadinho dos grandes centros urbanos e fomos, por exemplo, ao Ribatejo, onde falámos com Fernando Pinto, o presidente da Câmara de Alcochete. E dizer que, relativamente às festividades, nós temos vindo a acompanhar a evolução do problema. Neste momento, todas as ações culturais, desportivas, sociais, que estavam programadas para o município de Alcochete durante o mês de abril, e nomeadamente as comemorações de mais um aniversário dessa data tão importante para nós quanto é o 25 de abril, sendo Portugal um país de liberdade, um país de abril. De facto, não vamos no município de Alcochete assinalar, como temos vindo a fazer ao longo dos anos, com uma cerimónia evocativa e comemorativa do 25 de abril. Vamos, naturalmente, por uma outra forma, e, enfim, marcar aqui a simbologia desse dia. E neste momento é prematuro se atentarmos para aquilo que são as nossas principais festas no município, nomeadamente as festas do Barrete Verde e das Salinas, que são talvez o ponto mais alto em termos de festividades no município de Alcochete. Elas neste momento estão em equação, uma equação muito séria, na eventualidade de podermos não as concretizar. Não sendo uma organização da Câmara Municipal de Alcochete, mas sim de uma agremiação regionalista, que é o aposento do Barrete Verde de Alcochete. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da direção. Estamos expectantes, quer ele, quer eu, naturalmente. Sabemos da importância desses festejos, mas tenho sérias dúvidas, à data de hoje, que possamos realizar, como já vem sendo habitual ao longo destes anos, que possamos assinalar, portanto, mais uma edição das festas do Barrete Verde e das Salinas.
João Carlos Costa é um profissional de televisão, trabalhou também na RTP, conhece muito bem a zona oeste do país e, sobretudo, a zona das Caldas da Rainha, que é para onde vamos agora mesmo. Todos nós estamos apreensivos, não sabemos muito bem ainda como é que as coisas serão nessa altura. Todos nós sabemos é que, felizmente, a região oeste, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, a Nazaré, toda esta zona oeste tem tido um incremento muito grande a nível turístico. São milhares de pessoas a virem de todos os cantos do planeta para passar as suas férias, para além dos nossos imigrantes que aproveitam geralmente o verão para estar de volta junto das suas famílias. Bom, a verdade é que temos festas todos os dias quase durante o verão, aqui e ali, um pouco por todo lado, nas Caldas, em Óbidos, como eu disse, um pouco por todo lado há muitas festas. Neste momento, aquilo que sabemos é que os grandes eventos que estavam previstos, neste momento estão anulados, não é? O Festival de Chocolate, Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, por exemplo, e nós temos as tasquinhas a chegarem dentro de muito pouco tempo nas Caldas da Rainha, que é uma festa de referência da imigração, que é uma festa de referência de todas as pessoas que nos visitam. Obviamente que estamos um pouco assustados com tudo isto e não sabemos ainda muito bem. Quando eu digo nós, porque também faço felizmente parte da produção de muitos desses espetáculos, não sabemos muito bem como é que as coisas vão acontecer. Temos a Feira da Fruta, temos muitas festas como o Mercado Medieval de Óbidos, que neste momento não sabemos muito bem se vamos poder levar a cabo estas iniciativas, já que sabemos que muitas pessoas não virão de férias. De resto, há já campanhas a pedir para que, por exemplo, os muitos imigrantes espalhados por todo o mundo este ano evitem de viajar, e isso vai ser obviamente um grande problema numa zona balnear, como referiste muito bem, numa zona que vive muito daqueles que nos visitam. Vai ser obviamente bastante complicado, mas temos esperança, temos fé, estamos ainda há alguns meses do verão, que pelo menos possamos recuperar algumas das pessoas que costumam visitar-nos neste momento do ano. Das Caldas da Rainha para o Minho, onde a festa é mesmo festa. Jorge Quintas falou connosco. Antes de mais, boa tarde para ti, Rico, e boa tarde para toda a equipa, para toda a vossa fantástica equipa. Relativamente às alterações que estão a ser feitas no que concerne às festas populares, à realização das festas populares e religiosas aqui no que ao Conselho de Arcos de Valdevez diz respeito, já se estão a notar essas alterações, até porque a Rádio Valdevez tem transmitido e tem sido convidada até para transmitir várias eucaristias de festa em freguesias daqui do Conselho que já tinham festas marcadas, mas que já se realizaram essas festas sem a presença do público, ou seja, não há festa, apenas houve a celebração da Sagrada Eucaristia da festa em questão. Portanto, isto só para dar um exemplo. Relativamente ao que está deliberado até agora, oficialmente, é que aqui em Arcos de Valdevez, por deliberação expressa das autoridades locais, é que até ao dia 30 de junho, 30/6, não há realização de qualquer tipo de festas, quer festas pagãs ou festas religiosas. Está completamente proibido, e isso inclui, obviamente, a realização das festas dos santos populares. No que concerne aos meses de julho e agosto, e estou a falar maiormente, por exemplo, das festas maiores do Conselho de Arcos de Valdevez, Ricky, e todo o pessoal aí, e toda a gente que nos está a ouvir, sabemos que o Conselho de Arcos de Valdevez é dos 10 distritos, dos 10 concelhos, aliás, peço desculpa, dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, aquele que mais área de quilómetros quadrados tem, 459 quilómetros quadrados, e tem 36 freguesias, segundo a nova determinação administrativa do nosso país, mas na realidade tem 51 freguesias. Para aqui, como é de imaginar, há muita festa religiosa no nosso concelho. Julho e agosto ainda é uma incógnita. O maior receio, e aquilo que muita gente me tem perguntado, muitos enfim, conterrâneos nossos,
que estão imigrados em vários pontos do planeta, inclusivamente aí, nos Estados Unidos, onde há imensa comunidade de arcos negros, como tu bem sabes. Ainda ontem questionaram, mandaram uma mensagem de Newark, precisamente, a perguntar se iriam realizar-se as festas do Conselho dos Arcos no primeiro fim de semana de agosto, como habitualmente acontece. Aquilo que eu respondi foi que ainda não há essa resposta oficial. Sinceramente não há, mas uma coisa é certa. Perante o cenário de coisas, estamos aqui só a fazer, enfim, conjecturas, não creio que será muito credível que isso vá acontecer. O Jorge é um excelente profissional de rádio, animador da Rádio Arcos de Valdevez e um homem muito interessado pela sua região. Nessa região tocam, cantam inúmeros artistas que neste momento estão também a viver o drama do coronavírus num outro aspecto, é que não trabalham. E nos próximos meses têm uma vida muito complicada, sobretudo as festas da Senhora da Lapa em Arcos de Valdevez, e depois temos Mike da Gaita, temos ainda os Miúdos Marotos, os Sons do Minho, temos ainda os Cantares ao Desafio, os Cantadores ao Desafio, portanto muita gente que faz a sua vida através da música e das canções. E então quisemos saber a opinião de um profissional da música, um tocador de concertina, que se chama Daniel Sousa. Vamos ouvi-lo. É assim, este verão vai ser um verão muito difícil. Vai ser um verão onde provavelmente todas as festas vão ser canceladas. Pelo menos eu estou a contar com isso, porque tudo aquilo que eu tinha para o mês de março e mês de abril, desde que foi anunciada a pandemia, foi tudo cancelado. Março, abril, maio, inclusive em junho também começaram já a cancelar alguns trabalhos que eu ia ter. E estou a ver isto como um bocado negro para todos os artistas. Toda a gente que vive nos palcos, isto vai ser muito complicado. Acreditas que depois de tudo estar restabelecido, do verão possivelmente terminar, que poderemos ter uma nova vaga de espetáculos naquela época até ao Natal e depois no princípio do próximo ano, onde normalmente era muito mais calmo no meio artístico? É assim, eu tenho duas opiniões em relação a isso. A primeira é que pode acontecer que o povo estar tão cansado de estar em casa que o povo procure divertir-se o mais possível, ou seja, que o povo, depois de acabar esta quarentena, procure os artistas para começar a organizar festas, para começar a desanuviar desta situação toda. Por outro lado, acho que devido à situação que estamos a passar, com a quantidade de empresas a fechar, com a quantidade de pessoas que estão menos bem na vida, com a quantidade de despedimentos, com a quantidade de empresários individuais que estão a trabalhar a meio gás, porque há muitos empresários a trabalhar a meio gás, eu acho que não vai haver fundo para o povo conseguir contratar os artistas. Acho que vai ser muito difícil. Obrigado, Daniel de Sousa, pelo válido contributo e uma visão diferente daquilo que é o problema das férias. Mas, Luís, resolvemos também dar um saltinho a Fall River, onde falámos com o Marco Fernandes. Em primeiro lugar, queria de agradecer a oportunidade e durante este tempo que é difícil para todos, eu acho que só pensar em férias já nos faz sentirmos mais felizes, não é? Eu acho que a realidade é que este verão vai haver possibilidade de nós todos desfrutarmos das férias, mas vai ser numa realidade um bocadinho diferente. Pode haver restrições nos aeroportos, restrições em diferentes cidades que nos anos anteriores não havia. Quais são alguns dos destinos que tu pensas que poderão estar em voga daqui a 2 meses? Ou mais seguros, digamos, para nós? Sim, eu acho que o que vai... A realidade é que os destinos vão ser... Cada um vai ser um bocadinho diferente em comparação a outros países, né? Eu acho que a Europa, em geral, temos Portugal que ainda bem não está a ser tão castigado com o Covid-19 como outros países, como a Espanha, a Alemanha e a Itália, mas também depois temos as restrições aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vai haver uma grande
um grande número de pessoas que vão viajar de carro, aproveitar a viajar dentro do país, e depois também acho que Portugal vai sempre ser um país um bocadinho mais seguro, e também para a nossa familiaridade. Muitas pessoas temos famílias lá, sentimos um bocadinho mais seguro, né? E conseguimos expressar essa segurança nas viagens que nós fazemos em Portugal. Acho que países também como a Islândia, países que são mais remotos, que também não têm tanta afluência do Covid-19, também vão ser um destino mais procurados. Também, países como Croácia, a Grécia também, que têm conseguido limitar um bocadinho o Covid-19, e acho que por causa de ser um bocadinho mais distantes, também vão ser destinos que nós estamos a ver, vão ser mais procurados para o mercado americano e também para os portugueses aqui residentes nos Estados Unidos. E este é o Marco Fernandes, que representa uma das agências mais representativas da Nova Inglaterra, a Sagres, e que tem feito um excelente trabalho no decorrer dos anos. É um homem muito ativo, tenho a certeza que a Sagres vai recuperar e, mediante a confiança que incute nos seus clientes, vai dar-lhe a oportunidade de optar ou por Portugal, ou pelos Estados Unidos, ou por outro destino. E nós agradecemos também e esperamos ter a qualquer momento a contribuição de outro profissional aqui da área, mas, entretanto, eu gostaria de referir que um dos grandes problemas que vivemos em Newark está concentrado na área da estação de comboio, devido ao número de sem-abrigo que, em alturas de crise, como aquela em que vivemos, procuram comida, procuram ajuda também. É uma problemática, e eu vejo, e estou a falar disto, porque muitos dos nossos telespectadores, aqueles que nos seguem nas redes sociais, comentam. Nós estamos ao corrente dessa realidade, de dia a dia procuramos pedir e chamar a atenção dos responsáveis para essa realidade, e você aí, se vê alguma coisa que não seja correto, continua a contribuir também para que estejamos numa melhor posição amanhã. Luís, parece que estamos preparados. Estamos preparados para o Tony Reis. O António Reis é profissional, representa também uma das agências de maior credibilidade na nossa comunidade. Trata-se da Argos, que neste momento está fechada, atende chamadas por telefone, os contactos continuam a fazer-se, mas há aqui uma certa indecisão dos portugueses, creio eu, em relação a viajar. Quando é que eles, António, devem fazer as suas marcações para as férias deste ano? As férias vai depender da confiança que cada um tem. Nós dizemos não cancelem, simplesmente adiem, mudem as datas para mais tarde. Há um mundo que continua à nossa espera, e se por acaso não pudermos ir para a Europa porque está restrições na Europa, temos as Caraíbas, temos os Estados Unidos, temos muito sítio para ir passear, porque férias fazem parte da nossa vida, não é só trabalhar. Por isso há muito sítio, o mundo continua, e se Deus quiser vai começar a abrir brevemente para podermos começar a viajar de novo. Portanto, se neste caso as companhias aéreas cancelarem as viagens nas datas que as pessoas pretendem deslocar-se a Portugal, por exemplo, aí essa companhia é responsável por esse cancelamento, não é? Ainda há, as próprias linhas aéreas não sabem exatamente como é que a situação vai estar no verão, porque vai ser também a resposta das pessoas. Se as pessoas começam mesmo com medo de viajar, as linhas aéreas não vão pôr os voos de volta. Por isso, eu diria, se as pessoas querem realmente ir visitar as famílias, ir aos casamentos em Portugal, fazer isso, tomem as precauções necessárias, usar luvas no avião, usar máscaras, fazer essas coisas todas, mas façam as reservas, porque se cancelam tudo, está tudo à espera da última da hora, a própria linha aérea também começa a pensar que não há clientes. Claro. Se não há clientes, não há aviões. Claro. Eu também se nós dermos a entender às linhas aéreas que sim, estamos prontos para viajar, eles certamente vão responder e pôr lá aviões para nós podermos ir. Eu também sei que a TAP, por exemplo, não tem ainda projeto nem planos para ir até ao fim de maio, princípio de junho, pois não?
Eles estão neste momento a tentar formalizar ou fazer um plano de como é que eles podem reabrir, como é que eles conseguem pôr outra vez a operação viável. Nós temos uma ideia que Newark e Miami vai operar, os voos do Porto estão muito tremidos, possivelmente não vai até bem mais tarde, mas eu volto outra vez ao mesmo. Se nós começarmos a dizer à linha aérea que sim, estamos prontos para viajar, eu penso que eles vão aceitar o desafio e pôr os aviões para que nós podemos viajar. Não só para Portugal, mas para outros pontos. Se estivermos só à espera da última da hora, eles também não têm confiança porque pôr um avião no ar é muito caro. O quê? Não ouvi. Pois, olha, e se a pessoa tiver a sua viagem marcada e quiser adiar a viagem, é penalizada, não é? Eles estão a permitir mudar. Se o voo já foi cancelado, as linhas aéreas estão a permitir mudar para uma data mais tarde, até algumas já estão a dar até ao fim de 2022. Por isso, eles estão a fazer tudo o possível, as linhas aéreas estão a fazer tudo o possível para permitir que a pessoa possa fazer planos para viajar mais tarde. Eles estão a fazer, a dar incentivos, eles estão a fazer, há companhias de turismo que até estão a dar incentivos de um extra para a pessoa reservar para uma data mais tarde, por isso há uma parceria da parte do turismo também para com o cliente que está a viajar e dizer-lhe, eu sei que estamos todos nesta situação, nós vamos fazer a nossa parte para vocês poderem recomeçar as vossas vidas, fazer as vossas férias, porque a vida não é só trabalho. Ricky, tens alguma pergunta para o António? A minha maior pergunta, António, quer dizer com a possibilidade de marcar férias no interior dos Estados Unidos. Há locais que são bastante atrativos e se, por exemplo, uma agência de viagens como a Arcos oferece algum tipo de pacote que permita, por exemplo, as pessoas irem até às montanhas do Colorado ou até áreas onde o Covid-19 se calhar não está tão implementado e podem desfrutar dessas merecidas férias? Eu continuo a dizer que tem a ver com a confiança das pessoas. Arranjar pacotes, arranjar férias, arranjar sítios para a pessoa ir desfrutar é a coisa mais fácil que há deste mundo, desde que os destinos estejam abertos e que a própria pessoa sinta confiança em viajar. E é isso que eu estou a dizer à gente. Nós temos que ter confiança. Sim, não vai ser como era de antes. Agora temos que usar máscaras, talvez temos que usar luvas, temos que ter mais alguma precaução, mas há muita maneira, há muito sítio para viajar e arranjar sítios e arranjar grupos e arranjar ou proporcionar opções de férias para a gente de viagens é fácil. É só o cliente dizer, sim, eu estou pronto para começar a viajar, eu quero explorar isto, eu antes fazia este tipo de férias, mas agora com esta situação nova quero fazer um tipo de férias diferentes, quero ir para um parque nacional, quero ir fazer uma caminhada, quero ir para o Colorado, como o Ricardo disse. Há 1001 maneira da pessoa desfrutar. E se tivermos que fazer férias diferentes daquilo que fazíamos antes, é só dizermos o que é que procuram e a gente arranja a solução para qualquer pessoa. Aliás, as férias em grupo que a Arcos arranja, muitas vezes até em cruzeiros com dezenas, centenas de pessoas, são também uma prova de confiança, porque se viajarem em conjunto com outras pessoas que falam a sua língua e que você conhece e que lhe dá uma certa garantia de segurança também, é muito agradável. Por isso, António, muito obrigado pelas tuas palavras e desejo-te a continuação de uma muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado. Eu queria convidar os telespectadores para a linha aberta, é o 973-589-3890. A partir de agora pode fazer a sua pergunta, colocar a sua dúvida, e há uma coisa muito interessante que o Ricky hoje me contou que tem a ver com os pacotes de estímulo. Se não recebeu ou se não conseguiu localizar o seu cheque de $1.200, não se preocupe. O Governo Federal anunciou hoje que se fez os seus impostos numa companhia como o HR Block TurboTax, que normalmente lhe dão um cartão com adiantamento daquilo, portanto, do reembolso a que tem direito, a informação bancária não foi disponibilizada para o Governo Federal. Essa foi a razão porque se
quando entregou todos os seus dados ontem no tool disponível, não estava, portanto, teve uma mensagem, como eu tive também, não se preocupe, o que tem que fazer é entrar toda a informação bancária no tool adicional que está disponível e o seu cheque será processado nas próximas 2 semanas. Ótimo. Portanto, esteja tranquilo, são 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas. Então vamos para English Town. Boa noite. Sim, boa noite. Olá. Olha, era só para fazer 2 perguntas. Diga. Era muito coisa. A primeira queria saber, portanto, o cheque, para quem não faz o cheque para vir, quem não fez as taxas por, como é que se diz, por conta bancária, sabia um número de telefone para uma pessoa saber, para se informarem quando é que vem o cheque, ou onde é que foi o cheque, uma coisa assim. O Ricky tem essa indicação. A senhora tem que ir ao website irs.gov e deve entrar, portanto, a informação no... Pois, mas a pessoa não sabe trabalhar com isso. Não há um número de telefone, e eu recomendo, portanto, se tem alguma pessoa de família ou amiga, que faça isso. Porquê? Porque é fundamental que entre essa informação para receber o mais rápido possível. Exatamente. Muito obrigado. English Town, portanto, vai ter mesmo. E nós vamos explicarmos aqui muito sucintamente como é que se faz essa manobra, mas há muita gente que de facto não sabe. Tem que pedir o apoio aos filhos e aos netos, mas há sempre alguém que explica. Vamos para Linda, New Jersey. Boa noite, faz favor. Olha, boa noite. Eu já chamei há umas semanas atrás, Diga. por causa da minha mãe, porque a minha mãe tem o Visa Wave. E vocês deram um número e eu não consigo contactar ninguém nesse número. Eu já chamei para a produção outra vez e eles disseram-me que sim, de facto esse é o número que têm para a informação. Só eu queria saber, no caso, porque a viagem dela foi cancelada para o dia 18 de maio, e eu queria saber se ela vai ter problemas no regresso para trás, porque ela é uma pessoa de 87 anos. Não. Eu não a vou deixar sozinha e eu tinha a viagem já marcada para o dia 4 de junho. Olha, mas não vai ter absolutamente nenhum problema, porque foi a TAP que cancelou, está dentro daquele período de cancelamento. A United. Vai ter contactar a United e fazer a remarcação dessa viagem para, por exemplo, para final de maio ou princípio de junho, como quiser, e obrigatoriamente eles, e sem qualquer custo, vai ter essa possibilidade de poder viajar sem qualquer problema. Voltar para trás também não vai ter problema? Não vai ter problemas, porque as viagens foram canceladas. A senhora não está a adiar uma viagem, a viagem foi cancelada. Está certo? Pois, e o número que vocês me deram, o que me deu a produção, por acaso não entra? Não consigo entrar em contacto com ninguém? Deve haver imensa gente a tentar ligar a United, mas tente, há vários números, tente o telefone da United, de novo, tenho a certeza que uma das operadoras consegue dar-lhe ajuda. Tá bom. Muito obrigado. E eu queria, Luís, já que temos 30 segundos, uma pequena resposta ao João Paulo Mendes. O Pandemic Unemployment Assistance Fund está disponível, portanto tem que ir, o modo mais fácil é ir ao covid19.nj.gov, que é, portanto, o website estatal, e aí tem um link, porque é parte, portanto, dos fundos federais, claro, para pessoas, trabalhadores por conta própria. Vamos para Hillside. Muito boa noite, Hillside. Olá, muito boa noite. Boa noite. Olha, eu estava a chamar que eu queria saber 2 perguntas. Diga. A primeira é, a minha mãe está reformada, mas ela não está aqui, ela está em Portugal. Mas ela viveu aqui 14 anos e ela não é residente. Ela perdeu o cartão verde porque ela era em 2 anos e ela não entrou. Mas ela está a receber a reforma dela aqui. Será que ela tem direito a esses $1.200? Ela não faz taxas porque não tem, pronto, não tem como fazer. Ok. Quanto é que ela recebe por mês? São numa volta de 480, mais ou menos. Portanto, recebe. Depois desconta para o seguro também. Correto. Recebe menos de $12.200 por ano. Recebe por cheque ou por depósito bancário? Ela é por depósito bancário. Portanto, vai receber possivelmente na próxima semana ou então praticamente no mesmo dia em que receber o próximo mês, esses $1.200, porque tem um número de seguro social válido.
O que eu recomendo, portanto, é que trate, porque há possibilidades de voltar, entre aspas, a ter toda a sua papelada de residente legal. Deve fazer isso imediatamente. Claro. Aliás, eu queria também cumprimentar as 90 mil pessoas que em Portugal nos seguiram nos últimos 3 meses, não é verdade, Ricky? Sim. E também as que no Brasil, e são quantas? No Brasil nós temos cerca de 70 mil pessoas e os números são impressionantes. Quero também dizer um muito obrigado a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. Nos últimos 28 dias foram praticamente 700 mil visualizações naquilo que fazemos no dia-a-dia, procurar levar o melhor de nós para si, e para mim é um grato prazer, porque eu sou um aprendiz, estar ao lado do Luís, que é uma tremenda pessoa, um grande profissional. Luís, muito obrigado. Também já aprendi. Vamos para a produção? Vamos para Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite. Ricky. Antes de mais, parabéns a vocês pelo programa que estão a fazer durante esse tempo todo, que é fantástico, é uma mais-valia para a nossa comunidade. Muito obrigado. O que eu lhes queria falar era sobre esse do Mayor em esse Be Still Mondays, para ficar os negócios, até os essenciais, fechados à segunda-feira. Eu trabalho no negócio essencial, que fica em Newark, que é uma das poucas empresas nos Estados Unidos que faz um componente muito importante, os testes Covid-19. O processo para fazer esse produto demora 9 dias, 24 horas ao dia, uma reação química que demora 9 dias, 24 horas por dia. Se a nossa empresa tiver que fechar às segundas-feiras, quer dizer que até o dia 17 de maio eu não posso fornecer o tal componente. Quer dizer, então que a produção dos testes da Covid não será atrasada ainda mais. Portanto, não consegue fornecer esses produtos também. Eu creio que esta situação não vai a lado nenhum, Ricky. Eu tive o grato prazer de discutir com o nosso telespectador essa situação. Desde já um grande abraço para ti no passado fim de semana. O Be Still Mondays foi uma medida que eu penso falhada. E sou sincero. Porquê? Porque, como no caso apresentado pelo nosso telespectador, há empresas em Newark. Newark não é só supermercados. Newark e o Bairro Leste não é só liquor stores, não é só negócios de comida para fora. Newark é muito mais do que isso. Aqui existem empresas que trabalham para o Governo Federal, aqui existem empresas como esta que fazem componentes essenciais para que amanhã nós possamos estar numa melhor posição. E o Governo da cidade de Newark tem que entender as dinâmicas de uma cidade dinâmica. É importante. É importante. Se o Mayor vai achar quem cumpre a ordem de ficar em casa está com ele e quem não cumpre está contra ele, porque isso também seria uma coisa bastante absurda. Temos que ver as coisas como elas são, a gestão com a administração. Sabemos que a administração está a passar por dificuldades, é uma crise e tem que tomar as suas decisões, mas eu acho que é preciso olhar para tudo e ver as decisões que eles querem tomar, como é que afeta a situação. Sem dúvida, muito obrigado. E há uma coisa, os food banks continuam a funcionar também. Os food banks continuam a funcionar. Também é uma forma de contágio. E são fundamentais, porquê? Porque há muitas famílias necessitadas, e eu volto a referir, se está ilegal, mas tem filhos cidadãos americanos, njhelp.org, peça ajudas alimentares, os chamados food stamps. E a Mantena também. O Grupo Mantena está a fazer um trabalho excelente. Há ajudas, nós temos, portanto, o vereador Amador em várias iniciativas, a União dos Clubes em várias iniciativas, a cidade de Newark a fazer um trabalho excelente com o ShopRite, e bata à porta do seu vizinho, não tenha vergonha, porque hoje é você, amanhã pode ser eu. Exatamente, todos precisamos. Boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Sim. Começo por lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Eu estou a chamar... Não é a primeira vez, nem a segunda vez, que eu vejo agentes da polícia na rua, mas nada as suas viaturas, sem máscaras, nem luvas. Eu acho que eles que deviam de dar o exemplo às pessoas que não usam máscara nem luvas.
Eu, por acaso, tenho visto polícias com máscaras e luvas, mas... Sem máscaras nem luvas. Eu tenho visto. Não nas viaturas, fora da viatura. Fora da viatura. É uma situação que é corrigível, tenho a certeza, e o Ricky tem falado muito com as polícias, e com certeza absoluta que tem uma resposta também. É uma situação que é lamentável, ok? Qualquer agente de autoridade, qualquer trabalhador da linha da frente, e eles estão na linha da frente, devem dar o exemplo. E olha só a quantidade de agentes infectados. Eu penso que é fundamental que nós também, como residentes, educadamente, chegamos ao pé deles e dizemos: o que é que se passa aqui? Eu vou abrir um bocadinho do véu sobre aquilo que, uma peça que vamos fazer na próxima semana. Visitámos um centro de testes e fomos surpreendidos com pessoas, agentes de polícia, a controlarem portanto, a entrada dos pacientes para fazerem o teste sem máscaras, a mandarem fechar o vidro, o que eu acho que é lamentável. Agora, um mau exemplo não tapa o excelente trabalho que estes profissionais estão a fazer no dia-a-dia. E eu acredito que a maior parte deles está bem consciente e usa máscara. Claro. Vamos para Newark. Muito boa noite, por favor. Boa noite. Olá, boa noite. Diga. Somos conhecidos, o Sr. Júlio do Benfica, portanto, já sabes quem é que está a falar. Há duas coisas que eu vou rir aqui, e estou aqui a ver o programa desde o princípio. Opa, a gente ainda não saiu de um grande problemão, mas um grande problema que temos, e já temos a pensar em ir de férias, pá. A gente não pode ir de férias. Um ignorante que está a dizer isso, a gente se... Então é que temos um chato. Deixa-me responder eu. Porque isto, por aquilo que eu li, por aquilo um bocadinho da minha ignorânciazinha, isto não é uma coisa para a gente brincar. Isto é uma coisa muito séria. E eu digo-te uma coisa, isto nem a meados de agosto isto está mais ou menos para 40%. Quanto mais a gente pôr-se num avião 8 horas e às vezes 4, irmos de férias. Opa, eu não sei, eu falo por mim. Claro, eu não vou. Claro. Trabalho porque tenho que trabalhar. Claro. Mas o que é certo é uma coisa. Eu fui membro da ambulância, tu sabes, muitos anos. Sim, claro. É uma coisa que estão, a maior parte, são médicos, são polícias. E sem falar no nome de pessoas que simplesmente tenho na família, gente que está ligada a isso. E digo-te uma coisa, saem para os seus trabalhos com medo de serem infectados. Exatamente. Opa, pronto. Isto é uma coisa fundamental. Que abre hoje, abre amanhã. O que o Meia disse aí não é verdade. Ele não é verdade. Porque se ele fosse em condições de dizer assim, não há bases para ninguém, não há comboios para ninguém. E aí é que se fazia a quarentena. Ok, Júlio. Faz assim. Eu agradeço muito a tua chamada, agradeço muito a tua chamada. Mas eu quero te dizer também que hoje eu dei uma entrevista a uma estação de televisão de Portugal. E há uma coisa que o jornalista que me fez uma pergunta que me deixou ligeiramente confundido. Uma delas, e essa pergunta foi: tu tens medo? Os portugueses daí têm medo? E eu tive que responder: sim, claro que têm medo. E isso é um problema muito grave. Todos nós temos medo e eu penso que a melhor maneira de tornear o medo é olhar em frente. Este programa sobre férias... Não é desafiar o medo. Não é desafiar o medo, é olhar o medo. Todos nós fazemos planos. Há pessoas que compram de um ano para o outro o seu bilhete para regressarem à terra natal. E a ideia foi não deixar de falar nas coisas importantes, mas dar também um pouco de informação, de modo a que nós, que gostamos de planear e fazer as coisas a tempo e horas, tenhamos uma segunda opção. Porque eu creio que vivemos uma crise única, mas que todos juntos, a fazer aquilo que temos que fazer, Júlio, estou completamente de acordo contigo, ficar em casa, seguir as normas, vamos tornear isto o mais rápido possível. Elizabeth, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olha, muito obrigado, um grande bem-aja para o nosso programa, que vocês realmente mantêm-nos informados, é um excelente trabalho que os senhores estão todos a fazer. E eu tinha uma pergunta. Eu tenho aqui uma vizinha que faz taxas, mas
recebe ou paga através do cheque. Preencher algum formulário para receber o tal pacote que estão a dar. Portanto, ela faz impostos, desculpa, cortou, ela faz impostos e recebe o seu, portanto, reembolso por cheque. Deverá ir ao website www.irs.gov e entra, portanto, colocar lá a informação bancária, o número de seguro social. Portanto, algumas perguntas, etc. Exatamente como a direção, por exemplo, tem que ser exata àquela que está no seguro social, no cheque vem de seguro social, de modo a que o pagamento seja feito o mais rápido possível. Por cheque pode demorar até 4 a 5 meses. Exatamente. Muito obrigado. A informação está dada. E eu queria também avançar informação para a Nélia Borba, que através do nosso Facebook nos perguntou, e desde já as minhas desculpas pelo atraso, se deve ao Governo, se vai ser cortado no valor nos $1.200. Não. Portanto, o pacote de estímulos é exatamente isso. É dinheiro que o Governo dá de modo a que você possa controlar o seu próprio destino. A única coisa, portanto, que está a ter tomado em consideração e que vai apresentar cortes é se deve, por exemplo, child support, se não paga a pensão alimentar dos seus filhos. Pronto, está dado. Agora vamos para a Union. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Sou Domingos Ribeiro. Ok, Sr. Domingos. Estou a falar com o Sr. Luís? Sim, e com o Ricky. Então boa noite. Boa noite. Diga. Eu só quero agradecer pelo vosso excelente programa e bem-aja a todos. Muito obrigado. É só. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabe que estas reações das pessoas são extremamente motivadoras, não é? São extremamente motivadoras e fazem-nos trabalhar mais para estarmos, a maior parte das vezes, corretas. Por vezes, é que estamos o dia todo a tratar destas coisas, não é? Para podermos levar até si. E também queria agradecer os telespectadores que nos veem noutros países da Europa, na França, na Espanha, no Luxemburgo, no Brasil e também noutros países. E não são 100, são milhares. E por isso eu lanço já o apelo, mesmo que não esteja a ver nos canais de cabo e de satélite, mas se tem uma página social, vá lá, faça o clique em bom português. Porque já temos amigos, quantos? Na página da SPT Television e ajuda a difundir essa mensagem, porque nos últimos 28 dias foram mais de 5.000 pessoas e 33.000 pessoas disseram que gostam dos conteúdos que nós estamos a apresentar. Vamos para a última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Luís Pires. Boa noite, Rico. Boa noite. Bom trabalho. Muito obrigado. Fantástico. Ok. A minha pergunta é esta. A polícia não está a vigiar nada, não vejo nada, mas não vejo, eu moro aqui, eu pareço um papagaio aqui nas janelas durante o dia porque não tenho nada a fazer e vejo todo o movimento, não vejo um carro de polícia passar na minha rua, não vejo um polícia a pé, não vejo um polícia encostar ninguém, um carro, não vejo nada. E isto qualquer dia vai dar roubos com fartura. Fartura. É aquilo que eu quero dizer. Não se vê um polícia na rua a pé. Antigamente via-se andar com aquela trotinete, para baixo, para cima, agora, nem um. Cada vez vamos parar, senão há vigilância nas ruas. Claro. Olha, eu só lhe queria dizer uma coisa. Uma vez o vereador Amador contou uma história muito curiosa. Numa reunião de vereadores, que tinham todos tantas queixas, e todos disseram ao Augusto Amador, Augusto Amador, quais são os teus problemas? E o Augusto disse, tenho um problema aqui de limpeza, o problema disto, e começaram-se todos a rir porque o nosso bairro é o bairro que tem menos problemas. É o bairro que tem menos problemas, mas em questão de policiamento eu quero dizer que eu tenho estado em direto contacto com o Departamento de Polícia. Pode parecer que há menos polícias na rua, mas eles estão lá. O que passa é que neste momento, portanto, é fundamental que a polícia, e isto só dizer-se que é um bocado complicado, mantenha a distância social também, porque eles são humanos. Eu quero aproveitar, antes das estatísticas, muito rapidamente, Fátima Vilar Pereira, a pessoa da sua família qualifica para o cheque e vai receber isso diretamente por transferência bancária, como referiu. Muito bem. E agora o Carlos Ferreira está prontinho para nos dar os números do dia. Carlos. Boa noite, Luís. Boa noite, Ricky. Boa noite, caros telespectadores.
Chegou-se então um momento em que nos debruçamos sobre os números do Covid-19 no mundo, no país, nos estados e nos condados aqui à volta. Há neste momento no mundo mais de 2,1 milhões de casos ativos, ainda assim numa nota positiva, mais de 546 mil pessoas já recuperaram. Nos Estados Unidos os casos aumentaram, sendo agora mais de 653 mil. E apesar do número de mortes ser uma triste realidade, também há mais de 57 mil recuperados. Espanha registrou um aumento de 6% dos casos, Itália 4% e França 8%. No Brasil os casos já ultrapassaram os 30 mil, com o número de mortes a chegar aos 2 mil. Em Portugal os casos aproximam-se dos 19 mil e até agora 629 pessoas já faleceram. Nos Estados Unidos a pandemia concentra-se no nordeste do país, com Nova York, New Jersey e Massachusetts a liderar a tabela. Os mais de 28 mil casos de Pennsylvania servem de ponte da pandemia para o interior, onde os casos continuam a aumentar, como vemos em Illinois e Michigan. Os números do sul do país continuam preocupantes, como é o caso da Califórnia, Flórida e Louisiana. Em New Jersey, os condados mais afetados são Bergen, com 11.409 casos ativos, Essex, com 9.084, Hudson, com 9.195 e Union, com 7.904. Os números não mentem e, apesar dos dias começarem a ficar mais solarenhos, ainda é cedo para baixarmos a nossa retaguarda. E aqui ficamos situados nesta informação que me parece ser importante. Em Portugal, 629 mortes. 18 mil casos, nós somos um exemplo e é bom que continuemos a ser um exemplo porque somos aquele paraíso que todos nós gostamos, que todos nós adoramos e, quiçá, queremos um dia regressar. Quero aproveitar para responder a Andreia Moraes. Andreia Moraes vive em Newark, não há problema se a pessoa possivelmente possa estar infectada, tem ou não tem documento, só tem que ligar para o 973-324-9950 para algumas perguntas e marcar o teste para o Covid-19. Volto a repetir, 973-324-9950. E já agora, João Pinho, o nosso querido xerife Armando Fontoura, tivemos o grato prazer de falar com alguém do seu departamento há cerca de 3 dias, encontra-se bem e a recuperar, e todos nós esperamos que brevemente, quiçá, numa melhor plataforma, o possamos ter aqui para nos contar a sua experiência. Claro, e nós vamos aproveitar para nos despedir, mas atenção, os próximos 2 minutos são imperdíveis. Em nome de toda esta equipa, desejamos-lhe, eu e o Ricky, uma noite muito feliz. Até amanhã. O dia de nascer, rasgar a escuridão, fazer o sonho amanhecer ao som da canção. E então o amor a vencer e a alma a libertar. Mil fogos ardem sem se ver na luz do nosso olhar, na luz do nosso olhar. Um dia há de se ouvir o cântico final, porque afinal falta cumprir o amor a Portugal.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.